um pouco sobre o nosso trabalho que nós temos feito, que nós temos realizado com mães. Eu e Bruna somos mães, professoras e também, né, estamos enfrentando os desafios aí com essa pandemia, com aulas online, mesmo sendo professoras. Mas os conhecimentos que nós temos trazido para a nossa realidade no dia a dia tem nos ajudado muito a atravessar com um pouco mais de tranquilidade esse momento tão desafiador que é essa pandemia. Então vou pedir vocês aí que mandem esse aviãozinho, não precisa sair da live, né? É só enviar para as pessoas, para as mães. Eu vou chamar a Bruna para a gente começar o nosso bate-papo. A gente colocou lá já algumas perguntas que nós recebemos, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre quão desafiador, né, é mudar a nossa prática de educação dos nossos filhos. Vamos pedir, Bruna. Para a gente começar. Olá, Oi, Bruna, tá me ouvindo bem? estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Sério? É, Ai, por que aguardando. será? Você aceitou? Aceitei. Ninguém tá me vendo, será? Pessoal, Adriana, Júlia, Cristiane, quem tá aí? Meu esposo, Wellington. Ah, agora tá aparecendo. Agora apareceu. Cheguei, então agora cheguei. Boa noite, Bruna. Tudo bem? Boa noite. Saudade, né, das nossas lives. Que saudade desse bate-papo aqui. Tem um tempinho já que a gente não aparece por aqui, né? Verdade. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre educação, né? Que a gente ama educação. A Adriana colocou ali, eu tô vendo. Obrigada, Adriana. Agora nós estamos vendo também. Mais uma vez eu vou pedir para vocês aí compartilhem com o aviãozinho, com as mamães. Ah, a Júlia também tá vendo, ótimo. E a gente está aqui e vai começar o nosso bate-papo. Claudiane, seja bem-vinda, boa noite. E a gente vai começar por uma pergunta, a primeira pergunta, né, Bruna? Que nos surgiu, que as pessoas, as mamães em especial, colocam para nós. Que a gente fala muito de uma educação, né, uma educação consciente, uma educação respeitosa, uma educação baseada na inteligência emocional, na disciplina positiva. Então, muitas mães nos falam isso. Na teoria, né, é fácil, na teoria é muito bonito, mas na prática é difícil, eu não consigo, é bem diferente do que a gente escuta. E eu queria que você falasse um pouquinho disso para nós, Bruna. Né? Essa educação consciente, respeitosa, ela é fácil na teoria e difícil na prática? Como é que funciona isso? Então, eu acho que é a primeira pergunta, assim, que fazem pra gente, né? Que às vezes vê a gente falando de alguma coisa e fala, nossa, que lindo, maravilhoso, mas quando eu tento praticar ali na minha casa, não dá certo, eu não consigo. E por que que é tão difícil isso? Por que que na teoria é tão fácil e na prática é tão difícil? Por que que eu não consigo colocar em prática? Né? E a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, que não existe mágica, né? Às vezes a gente está ali com algum problema, com alguma situação desafiadora do nosso filho e a gente espera alguma coisa assim muito imediata, né? Naquele imediatismo, achando que vai resolver aquele problema assim do dia para a noite e não tem como. Né? Não dá para a gente pular etapas. Para a gente começar a praticar alguma coisa, primeiro a gente precisa estudar. Estudar, Bruna, a gente tem que ler sobre desenvolvimento infantil, entender sobre desenvolvimento infantil, o que acontece com a criança, né? Que quando a gente entende todos esses conceitos, entende o que a gente recebeu, né? Que tipo de educação a gente recebeu, que tipo de educação que eu estou reproduzindo,
né? Por isso que eu sempre falo assim, antes da gente buscar ferramentas para educar, nós precisamos buscar autoconhecimento. Porque a gente precisa se conhecer, saber o que sente, saber gerenciar isso, saber lidar com tudo que a gente sente, né? Para daí a gente começar a entender o que que está acontecendo com a minha criança, né? Para aí sim a gente conseguir colocar em prática todas aquelas ferramentas, né? Porque para a gente conseguir colocar tudo que a gente lê em prática, a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa de controle emocional, né? A gente precisa estar fazendo aquilo ali de forma consciente, né? Sabendo o que a gente está fazendo, né? Então, às vezes muita gente fala assim, ai, mas aí eu vejo uma dica aqui, um negócio ali, aí tento colocar, quando eu vejo já estou gritando, já está aquela confusão dentro da minha casa. E isso é uma coisa muito importante também, que eu vou te jogar uma pergunta agora. Por que que a gente grita? Né? Por que que mesmo quando a gente decide educar sem gritos, por exemplo, por que que quando a gente já viu, já foi, o grito já saiu e já deu toda aquela confusão? Então, Sara, responde aí pra gente uma pergunta que a gente já recebe muito também. Por que que eu grito, mesmo quando eu já decidi que eu não quero gritar? É um desafio, né? E assim com a gente também, né, Bruna? Eu percebo que, assim, essa pergunta, né, que a gente recebe muito das mães em especial, ela se remete a uma ideia que é feita da educação disciplina positiva, por exemplo, como se fosse uma caixinha de ferramentas que a gente pega lá, vou utilizar essa ferramenta agora. E não é assim que funciona, né? Não tem mágica, não tem receita. O importante, o principal é a gente se autoconhecer e desenvolver, né, a nossa inteligência emocional, que é possível ser desenvolvida em qualquer tempo. Por que que a gente grita mesmo quando não decide gritar? Primeiro, porque muitas vezes a gente não soube gerenciar a nossa emoção. Então, precisa desenvolver inteligência emocional, né? E segundo, é uma tendência natural nossa, natural, entre aspas, né? De reproduzir o padrão que nós somos educados. Mesmo que a gente decida mudar esse padrão, mudar essa forma de educar, o que está registrado aqui no nosso cérebro, o hábito, é o que a gente viveu. Então, mudar um hábito, mudar uma forma de pensar, uma forma de ver e uma forma de se comportar é muito desafiador. E é um processo. E esse negócio de 21 dias não é bem assim que funciona, não, para mudar um hábito. Né? Geralmente é muito mais do que isso quando a gente fala em educação. Né? A gente até falou sobre isso no nosso encontro ao vivo com as mães, né? A gente precisa focar no levantar. Porque muitas vezes nós decidimos, não vou educar meus filhos dessa forma, com gritos. Muitas vezes acontece. Então, o foco é no levantar. É a gente falar assim, aconteceu. Todos nós erramos, aceitamos que somos vulneráveis, mas aí a gente se levanta, né, e vai trabalhar esse padrão que a gente está reproduzindo, que é um padrão diferente do que a gente decidiu. Então, Bruna, a gente falou sobre que é muito difícil, a prática na teoria é fácil, né? Que precisa, além de ferramentas, como se fala, vou aplicar ferramentas. Não é simples assim, a gente precisa muito de autoconhecimento e se desenvolver. Uma outra pergunta que é recorrente, como que a gente faz para lidar com o mau comportamento? Como a gente lida com o mau comportamento? Com as birras, com os comportamentos desafiadores. Se a minha criança está me desafiando, se a minha criança está batendo, se a minha criança está gritando, o que que eu vou fazer com essa criança, então? Que recurso eu vou utilizar? Então, essa pergunta também acho que é campeã, né? Acho que está no, sei lá, no top 5, nem sei, top 3. E a gente, todos nós, né? A gente carrega crenças, né? Desde a nossa infância, de coisas que ouvimos, né? Que carregamos e que levamos aí para a nossa vida adulta.
como se fossem verdades. Então, quando a gente vê uma criança se comportando mal, a gente aciona todas essas crenças, que inclusive eu chamo de crenças limitantes, porque essas crenças nos limitam mesmo de evoluir, de crescer e de conseguir exercer uma educação consciente, né? Porque a gente sempre pensa assim, ai, essa criança está me manipulando, né? Ela tá me testando, ela tá me provocando, né? Engole esse choro, não, ela precisa apanhar para aprender, né? Precisa ficar de castigo, né? Se não parar de chorar, eu vou te dar um motivo para você chorar. Então isso tudo aciona. Então a grande maioria de nós, né? A gente não recebeu educação emocional. A gente não teve como expressar o nosso choro, como chorar, né? Como nomear e lidar com as nossas emoções. Então, daí vem toda a nossa dificuldade de lidar com o choro da criança, né? Com o mau comportamento da criança. Né? Então, quando eu falo que a gente precisa estudar, isso ajuda. Por quê? Porque estudando sobre desenvolvimento infantil, a gente vê que isso faz parte. Né? Isso é super comum, isso é esperado. Uma criança ali de 2 a 5 anos fazer birra é esperado. Isso é normal, isso é comum, né? Isso vem de uma imaturidade neurológica ali do cérebro da criança que está em formação. Então, na verdade, esse mau comportamento, a criança está se comportando mal porque ela está se sentindo mal por algum motivo, ela tem alguma necessidade ali por trás e ela não tem maturidade para organizar aí com palavras de forma racional e dizer o que está sentindo, o que está precisando. Então, o comportamento da criança é uma forma de comunicação, né? Eu uso muito um caso para ilustrar isso, para chamar para reflexão, que é o seguinte. A gente tem a crença que a gente precisa corrigir, né? A criança tá gritando, tá batendo, tá mordendo, tá beliscando, tá esperneando, se jogando no chão. E a gente tem aquela crença... Só um pouquinho. Eu queria dar boas-vindas aqui. Chegou Carol, Milene, mais algumas pessoas, sejam bem-vindos. Queria pedir vocês aí para mandar aviãozinho e para colocar o coração. Fabiana, Ana chegou agora, seja bem-vinda. Para que o Instagram entregue, né, esse conteúdo para mais mães. Então, se você está curtindo, se você está achando bom o conteúdo aqui, dá um coraçãozinho, dá um like aí, manda aviãozinho, gente. Obrigada. Continua, Bruna. Desculpa te interromper. Então, aqui, então, inundação emocional, né? Aquela confusão da é, vida. e a gente tem a crença que a gente precisa resolver, que a gente precisa fazer aquela criança parar de chorar, que a gente precisa fazer aquela criança mudar o comportamento, né? Porque a gente não sabe lidar com isso. Né? A gente fala tanto de, mas a criança tem que aprender a lidar com frustração. A gente sabe lidar com uma criança frustrada? É muito difícil lidar com a frustração do outro. Né? Então a gente precisa aprender antes a lidar com isso para conseguir ensinar a própria criança a lidar com isso, para ela entender o que ela está sentindo e para ela ir aprendendo, e ela vai aprender, mas ela vai aprender quando a gente ensina e não quando a gente castiga, não quando a gente pune, porque a punição não é educativa, a punição não gera aprendizado, né? Então, para a criança aprender, a gente precisa ensinar. Aí ela vai aprender. E eu uso muito uma questão que é o seguinte, para você refletir uma coisa. Se você está passando aí, você vê uma criança não, qualquer pessoa, criança, adulto, você vê uma pessoa se afogando. O que você faz quando você vê uma pessoa se afogando? Você vai ajudar essa pessoa ou você vai ensinar essa pessoa a nadar? Você acha que essa pessoa que está se afogando tem condições de, naquele momento, aprender alguma coisa? Você acha que aquela pessoa tem condições de absorver, de entender e de prestar atenção no que você está falando? Não tem condições, então você precisa ajudar aquela pessoa. E uma criança numa crise de birra,
né, durante uma crise emocional, a criança está se afogando nas próprias emoções dela. Então, não adianta naquele momento você conversar, você ensinar, você argumentar o que quer que seja, porque ela não está em condições de te ouvir. Ela não está em condições de aprender nada, né? Porque primeiro ela precisa ali de ajuda, ela está te pedindo ajuda. Só que ela não sabe pedir ajuda de uma forma racional. Então ela expressa isso por meio de comportamento, né? Como ela sabe ali se expressar e se comunicar é por meio do comportamento dela. Então, como é que a gente faz? A criança, Pois vamos é. supor, tá no, ela deu aquela birra, se jogou no chão, tá dando aquele escândalo, o pai e a mãe estão assim, morrendo de vergonha. O que que a gente faz nessa hora, Bruna? Porque às vezes a gente fala muito do que não fazer, né? Não punir, não colocar de castigo, não gritar, não ir matar. Não pode fazer nada disso. Eu posso fazer o quê, então, para ajudar, para ajudar aquele pequeno ser humano que está afogado ali, mergulhado nas suas próprias emoções? O primeiro passo para a gente conseguir ajudar é a gente estar calma, né? Porque a criança não está. A criança está em crise. A criança está fazendo birra, está gritando, está esperneando, está jogada no chão, está atacando coisa. Então a criança está em crise, né? Então, se você não estiver calma, você não vai estar em condições de ensinar. Então, o adulto precisa estar calmo. Para quê? Para conseguir acalmar a criança. Adulto e criança calmos, a criança está em condições de aprender e eu, adulto, estou em condições de ensinar. Né? Então, quando a gente está calmo e a gente já sabe, porque a gente estudou, a gente já leu e a gente sabe que aquilo é maturidade neurológica da criança, né? A gente sabe que aquilo ali faz parte. A gente sabe que aquela criança está se comunicando. O que será que essa criança está comunicando? Que necessidade que está por trás aí do comportamento da criança, né? Então, quando a gente tem consciência disso tudo, fica mais fácil a gente assumir o papel de adulto da relação. Que quem tem que ensinar é a gente, né? Quem teoricamente precisa ensinar a criança a falar disso tudo, a entender, a nomear a gente. Então, assim, precisa acolher a criança, acolher aquele choro. Você acolher o choro da criança. Tem gente que fala assim, ah, mas acolher, então eu vou ser permissiva? Não, você não vai ser permissiva. Você vai ser ali abrigo para aquela criança que está em crise, que está chorando. Né? Esse choro precisa ser chorado, esse choro precisa ser acolhido e não silenciado e não negligenciado. Né? Ensina essa criança a começar a nomear. Meu filho, tô vendo que você tá triste, tô vendo que você tá com raiva, mas bater no seu amigo não é uma opção, né? Ou então não podemos ficar aqui no parquinho mais tempo, né? A pessoa acha que quando a gente valida, acolhe, a gente precisa ceder, né? Ceder não, a gente não precisa ceder à exigência da criança, porque aí sim é você ser permissiva. Você pode manter o seu não importa para que seja, você pode manter o seu não, mas com firmeza, com gentileza e ainda assim acolhendo, nomeando, validando o que a criança está sentindo. A gente fica triste, a gente fica com raiva. Não é errado sentir isso. O errado é o que a gente faz com isso. O errado é quebrar as coisas, o errado é o morder, é o beliscar, é o bater. Mas o sentir a gente sente mesmo, né? Isso precisa ser nomeado, isso precisa ser validado. E focar em soluções ali de como resolver aquele problema. Né? E mantendo o nosso não, a gente pode manter o nosso não. Então, é o que fazer. E o primeiro passo para a gente lidar com o comportamento da criança é o nosso estado, é a gente estar bem, né? A gente estar calma. Porque se a gente não está calma, a gente não consegue transmitir isso para a criança.
É uma primeira pergunta que eu faço quando vem uma mãe, é engraçado, né? Ai, meu filho está muito ansioso, meu filho está muito nervoso, meu filho está impaciente. Como você está, mãe? Você está calma, né? E Porque como ter mais paciência, Sara, que eu acho que é outra pergunta. Mas como, Bruna, como que eu vou ficar calma, gente, que eu tô aqui quase surtando, Bruna, pelo amor de Deus, como é que a gente vai ter mais paciência? Como, Sara? essa é outra pergunta que nos fazem muito, né? Como ter mais paciência? Pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos, convidem outros, e se tiverem perguntas, podem colocar aqui, tá? Nós estamos respondendo as perguntas que nós já recebemos anteriormente. E se você tiver pergunta, pode colocar aqui no comentário para a gente responder. A pergunta que a Bruna fez, né, sobre paciência. Paciência com os filhos. Agora, então, nessa quarentena, esse isolamento social, quanta dificuldade para ter paciência. Essa é recorrente. E o que a gente faz para ter paciência? Primeira coisa que a gente pode dizer sobre paciência para os pais é a gente desenvolver, falei isso, né, a nossa inteligência emocional. O que acontece muito, Bruna, que eu percebo, é que a gente não recebeu educação socioemocional, a gente não ouviu sobre isso na escola, nem na faculdade, a gente teve que buscar isso depois, né? Isso é muito novo, a inteligência emocional é de 1995, então para a nossa geração é muito recente. E eu vejo que as pessoas, em geral, precisam desenvolver o autoconhecimento para se perceber o seu limite. O que acontece é que a pessoa vai indo, o caldo entorna, e ela tá nervosa, explodiu, você fala, chega uma pessoa, alguém já deve ter passado por isso, né? Um adulto, calma, você tá muito nervosa. Eu tô nervosa não, você não me viu nervosa ainda. E a pessoa já tá inundada na emoção, totalmente descontrolada e não se percebeu. Então, acho que o primeiro passo para ter mais paciência é desenvolver inteligência emocional, buscar e gerenciar e equilibrar razão e emoção e perceber o seu estado. Porque tem hora, né, a gente fala isso na nossa mentoria, a gente precisa dar uma pausa positiva, a gente precisa sair de cena. Tem momento em que eu percebo que eu estou no meu limite, então não vou fazer nada. Eu saio, eu me retiro, para me acalmar antes que eu já fique descontrolada com as minhas emoções todas bagunçadas, eu não consigo gerenciar, porque esse momento chega. Se a gente não perceber esse limite, aí a gente realmente não vai ter paciência. E a outra coisa que Bruna falou aí, né, sobre a birra, o comportamento da criança, esconde a necessidade também. Né? A criança, quando ela está com fome, quando ela está cansada, por exemplo, quando ela está com sono, ela não vai falar, mãe, eu estou com sono. Principalmente na idade de 2 a 5 anos, ela vai chorar, ela vai ficar enjoadinha, vai fazer birra, né? Porque ela não teve uma necessidade atendida. Necessidade física, necessidade emocional. Então, ela vai fazer birra. E com a gente não é diferente. Muitas vezes a nossa falta de paciência é falta de atendimento às nossas necessidades. É o autocuidado. A gente vê muito isso, né, na mentoria com as mães, que falta esse tempo de autocuidado, de se perceber. Mas isso também é um padrão que foi criado, né, Bruna? Porque desde criança, o nosso padrão é o quê? Você começa a chorar, engole choro. Para com isso é coisa de criança, isso é bobeira. Então, desde o começo da nossa vida, principalmente as nossas gerações e as anteriores, fomos acostumados a não atender às nossas necessidades. As necessidades físicas, elas são prioridade, ok, porque a gente está vendo. Mas as necessidades emocionais, sociais, elas são negligenciadas desde a nossa infância. Tanto que, eu até falei isso no nosso encontro ao vivo com as mães, né? Às vezes a criança, na quarentena, por exemplo, ela está tendo necessidade emocional, necessidade de contato, necessidade social, quer ficar perto da mãe, quer ficar perto do pai, da irmã, do irmão, quer ficar junto. E ela percebe que ela não está conseguindo ter esse espaço. Aí ela fala o quê? Mãe, eu tô com fome. Meu filho, mas você acabou de almoçar. Não, eu quero comer. Por quê? Não é que ele raciocinou, é porque ele sabe ali,
Não, se eu, né, não é tão consciente e racional para a criança pequena, mas ela percebe que quando está com fome, tem alguém para atendê-la, tem alguém por perto. Então, eu tô com fome, eu tô com fome. Quando ela consegue verbalizar alguma coisa, mas na verdade ela está querendo é o contato. Então, assim, uma coisa da paciência, que a gente está falando da paciência com os filhos, que a gente precisa perceber as nossas necessidades, perceber e se autocuidar para cuidar do outro, né? Perceber, eu preciso de um tempo sozinho, preciso descansar, preciso relaxar. Vamos colocar um período aqui para mim, porque eu preciso disso. Eu preciso parar um pouquinho, é uma necessidade minha. Ah, eu preciso dar uma saidinha. Então vamos combinar aqui, procurar uma rede de apoio que seja possível para te ajudar com seus filhos, para que você atenda essa necessidade. Porque quando a gente tem as nossas necessidades atendidas, a gente fica pleno, não é assim? Né? A gente teve até uma mãe que colocou, né? Falou assim, não, eu fui, deixei meus filhos com o marido, fui ao shopping, dei uma voltinha, durante o isolamento social as crianças não podiam ir, então fui, dei uma voltinha, voltei plena e feliz. Atendeu uma necessidade, foi um momento de autocuidado. Eu fiz o que eu tinha vontade, o que eu tinha necessidade. E isso ajuda a gente a ter mais paciência com os filhos, ajuda a gente a manter o equilíbrio das nossas emoções. Não é verdade, Bruna? É um desafio. Com certeza. Mas é Com importante. certeza. A gente só consegue cuidar do outro quando a gente cuida da gente. Não tem jeito, a gente precisa estar bem, né? E as necessidades, inclusive quando o Marshall Rosenberg fala que todo comportamento comunica uma necessidade não atendida, isso serve para nós adultos também, né? Que quando a gente não está bem, a gente também expressa isso por meio de comportamento, né? A gente age mal. Para a gente agir bem, a gente precisa estar bem. E as necessidades, elas são universais, né? Todos nós temos necessidade de bem-estar, necessidade de descanso, necessidade de diversão, né? O que diferencia as pessoas são as estratégias, né, que a gente vai adotar para atender a necessidade. Né, a necessidade de descanso. Ah, eu quero descansar. Uma pessoa pode escolher dormir, uma pessoa pode escolher ir, sei lá, ir para o salão e dar uma volta e ela vai descansar, ou ver uma televisão e ela vai descansar. Né? Então a gente precisa estar atento para a gente conseguir que o nosso repertório, seja de sentimento e seja de necessidade, é muito escasso. Né? Justamente por a gente não ter tido educação emocional. A gente não sabe dizer como a gente se sente. Eu tô bem, tô mal. O que é estar bem? Você tá feliz, você tá revigorado, você tá alegre, você tá radiante, você tá o quê? Você tá sentindo o quê? Né? E de necessidade também. A gente cresceu desconectado das nossas próprias necessidades. Então a gente tem dificuldade de identificar as nossas necessidades e as do nosso filho. É muito difícil a gente identificar isso, né? Por isso que sempre o primeiro passo é autoconhecimento nosso, né? A gente precisa mudar, porque a nossa criança só vai mudar o comportamento quando a gente mudar o nosso, né? Porque outra pergunta que a gente recebe demais é: meu filho não me ouve, meu filho não me escuta, eu falo, falo, falo e parece que entrou por aqui e saiu por aqui. E ele não me ouve. Como é que eu faço para o meu filho me ouvir? E aí tem uma outra questão, eu vou trazer uma outra reflexão. Será que nós sabemos escutar? Será que a gente sabe ouvir o outro, mas ouvir o outro sem julgar, sem julgamento, ouvir o outro ali com empatia e eu tentar me conectar com o outro, com o que o outro está dizendo. Porque eu tenho meus sentimentos, eu tenho minhas necessidades, mas o outro também tem. O que será que o outro está sentindo? O que será que o outro está querendo dizer? Com isso que ele está me falando, com isso que ele está fazendo, né? Então, o primeiro passo para a gente ensinar a educação emocional para a criança é a gente escutar a criança. A gente precisa falar, a gente precisa orientar, a gente precisa ensinar, a gente precisa educar, mas a gente precisa ouvir, a gente precisa escutar aquela criança, o que aquela criança tem para nos dizer, né? Para a gente conseguir entender o que aquela criança está sentindo, o que aquela criança está comunicando com aquele comportamento. O que será que ela está querendo me dizer? Não é mesmo? É importante, né? Ouvir.
Tem Com uma pergunta certeza. aqui, Bruna, da Ivani Maniz. Como não replicar a educação que recebi? Sou filha mais velha e quando meus irmãos choravam, meus pais já vinham me acusando. Hoje faço o mesmo com meu filho de 5 anos, quando os gêmeos de 1 a 8 meses choram. Esse é um. É a reprodução, né? A gente reproduz, a Ivani, né? A gente reproduz o que a gente viu, o que a gente ouviu, o que fizeram com a gente, né? Mas só que quando a gente fala isso, que a gente está reproduzindo o que a gente recebeu. Não é para a gente ficar nesse lugar de vítima e de culpar o outro. Não, não é isso, porque os nossos pais também reproduziram o que eles receberam. E eu até acho que melhorado, né? Porque eles vêm melhorando, né, de geração para geração, que a gente sempre tenta, faz parte do desenvolvimento do ser humano, né? A gente sempre buscar melhorar. Então, isso vem sendo passado e a gente vem reproduzindo, 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 e alguém precisa parar, opa, eu decidi quebrar esse ciclo. Eu decidi quebrar esse padrão punitivo, esse padrão de violência. E você enxergar isso, Ivani, já é maravilhoso. Você enxergar o que você recebeu, você enxergar que você está reproduzindo, que você está fazendo o que você não quer, isso é maravilhoso, porque isso é consciência, você está se conscientizando isso. Você está refletindo, observando, reconhecendo, você está se questionando se isso é o melhor a fazer, se eu preciso reproduzir isso. E a gente não precisa, né, reproduzir, a gente pode fazer diferente, a gente pode melhorar, porque as práticas educacionais evoluíram. Hoje existem formas mais amorosas, mais empáticas, mais respeitosas e mais conscientes de se educar. Né? Então a gente precisa decidir, peraí, vou quebrar esse ciclo, né? E Depois, é difícil, não é fácil, de uma hora para muito difícil. Isso porque assim, requer tempo. são anos que você viveu assim, aprendeu assim. Então, o cérebro registrou esse caminho neuronal aqui, né? Tem uma estrada velha. Criar um novo padrão, um novo hábito, você vai ter que abrir uma nova estrada, né? A gente fala um pouquinho disso também. O nosso cérebro foi feito para economizar energia. Então, quando você pega um itinerário, todo dia vai para o trabalho ou vai para a escola, onde for, você pega o mesmo itinerário, por exemplo, quem dirige, né? Pega o mesmo itinerário. Se você pensa no outro dia, depois de 5, 6 anos, o mesmo caminho, se você pensa em mudar de caminho, você precisa se esforçar, senão você esquece e o carro quase que vai sozinho, não é assim? Porque o cérebro tende a reproduzir. Então, criar um novo padrão, diferente do que a gente recebeu, do que a gente viveu muitos anos, é desafiador, mas é possível. É um processo, né? Mas que é plenamente possível, né? Na nossa mentoria a gente trabalha muito com isso, de mudar esse padrão. Porque, Bruna, vamos falar aqui da nossa realidade hoje. Quando eu falo com a Elisa, minha filha mais velha tem 9 anos. Quando eu falo com ela que eu fui ter celular com 18, ela, o quê? Eu falei, o meu celular eu tive com 18 anos e não tinha internet, nem tirava foto. Ela, como assim? Né? Vamos falar de 20, 10 anos, como a comunicação mudou, como a nossa realidade mudou. A gente conversa, né, através do sinal de internet, vendo a pessoa. Como que mudou? Agora, a educação precisa continuar da mesma forma? A comunicação mudou, a realidade mudou, as distâncias mudaram, né? Hoje a gente fala com uma pessoa do outro lado do mundo, lá no Japão, como se estivesse do lado dela, e a gente vai educar da mesma forma? Não tem Será? como, né? Porque tudo evolui. Tudo evolui. A gente está sempre buscando evolução, a gente está sempre buscando melhorar o processo. Então, não tem como a gente educar do mesmo jeito. A gente também tem que acompanhar aí essa evolução, né? Mas para a gente ter em mente, quando a gente busca uma solução mágica, a gente precisa entender que isso requer tempo e requer paciência, porque é muito difícil porque a gente precisa desconstruir um padrão para a gente construir um novo padrão. E isso é super difícil.
Isso, quanto tempo? Uma semana, um mês? Não sei quanto tempo. Eu tenho meu tempo, a Sara tem o tempo dela, você vai ter o seu tempo, né? Mas assim, o importante é ir, né? Não é sobre você conseguir sempre. Vai ter dia que você vai conseguir, vai ter dia que você não vai conseguir, por quê? Porque naquele dia você não tá bem, e é normal a gente não tá bem, né? Que necessidade que tá ali gritando para ser atendida que eu não tô bem. Então nesse dia você não vai conseguir agir bem, né? Mas o importante é, caramba, você ter a consciência disso, caramba, agir mal porque eu tô mal, tô me sentindo mal, por isso que eu agi mal, sabe? Se desculpa ali com quem você agiu mal, né? Sim. Seja sua esposa, marido, funcionário, filho, enfim, né? Agir mal. Isso é maravilhoso, você ter essa consciência, você ter essa percepção de si mesmo, né? Isso é o primeiro passo. Não é conseguir, o primeiro passo não é você conseguir, é você começar a se observar e se reconhecer, e se questionar e querer fazer diferente, né? O importante é ir, né? No seu ritmo, né, que seja em passinho de formiguinha, um pouquinho a cada dia, vivendo um dia de cada vez. E é isso, né? E o importante é ir, é não parar. O interessante, Bruno, é assim, quando a gente recebe algumas demandas, né, de mães, de pais, é que eles querem assim uma solução pronta para os filhos. E a gente fala muito disso na nossa mentoria também, no nosso curso. Primeiro, autoconhecimento. O foco, né, é o autoconhecimento, que a gente se percebe muito pouco, isso que você falou, né, da gente se perceber, da gente se observar, da gente se analisar. A gente precisa se conhecer melhor para agir melhor, né, para a gente ter um processo de educação mais respeitoso, diferente do que foi, porque é uma coisa que se fala muito, geração mimimi. Gente, nós estamos vivendo em outros tempos. A realidade é outra. No período né, de vivência aí dos meus pais, por exemplo, a pessoa entrava no emprego e aposentava nesse emprego. Hoje a gente diz, nossos filhos não vão precisar mais tirar carteira de habilitação, porque os carros serão autônomos, né? A gente está tendo um processo de revolução tecnológica enorme, por exemplo. E como é que a gente vai educar da mesma forma? Sabe? Não se encaixa. E cada vez mais o que a gente percebe, tendo em vista aí o setembro amarelo, que a gente vê tanto, né? Infelizmente, a gente precisa falar disso também, né? Os índices de suicídio na infância, na adolescência, crescendo muito no mundo inteiro. A gente percebe que é uma necessidade, mais do que nunca, dos pais se conectarem com os filhos. A necessidade de conexão, de saber que são amados, é muito importante. O tempo que passou, a necessidade era se impor, né? De você estar ali, ter limite. Mas os filhos estão mostrando para nós que precisam estar conectados, que precisam se sentir amados. E como fazer isso? É o que a gente está falando aqui. É todo um processo que passa pelo autoconhecimento, pela inteligência emocional, para a gente saber gerenciar as emoções. E também, gente, um excelente instrumento é a comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, que a Bruna falou aí. Também é uma das bases, né? Uma das bases que a gente utiliza na nossa formação aqui. Como que a gente faz para o filho? Meu filho não me escuta. Eu falo com meu filho não me ouve, meu filho não me atende. Aí eu pergunto para essa mãe, para esse pai, e quando o seu filho fala, você escuta? Né? A gente teve um relato de uma mãe que trouxe na formação, né, que o filho falou, de 11 anos, falando com a mãe, aham, ele falou que ia se matar, não foi? Você lembra dessa história, Bruna? Uhum. Falou, mãe, não, eu vou, e a mãe, tá bom, não deu. O menino foi e infelizmente realizou o ato. Então, quantas vezes a gente quer ser ouvido, mas a gente não escuta? E às vezes a gente passa assim, não, eu vou preparar um momento para conversar com meu filho. Vou preparar no final de semana, a gente vai fazer um piquenique e eu vou conversar. Aí prepara tudo. Aí o filho não fala nada. Ó, porque na necessidade dele, naquele dia que ele queria falar, eu estava lá ocupada, mexendo no celular. Não, estou trabalhando, eu estou em home office, eu preciso trabalhar agora, né? Não, estou aqui no fogão, a panela vai queimar. Para tudo, escuta. É naquele momento que ele está precisando de você.
para a gente ser ouvido, a gente precisa ouvir. Isso é uma relação que a gente vai construindo com os nossos filhos, porque se a gente não ouvir os nossos filhos, vai ter, possivelmente, tomara que outra pessoa vai falar com ele, vai ser ouvido, né? Então, esse papel e esse lugar dos pais é muito importante, a conexão. Tem uma coisa que é muito importante a gente refletir. Quando uma pessoa assim, nos procura relatando alguma coisa, se você está aí querendo resolver algum problema, algum comportamento desafiador e acha que vai resolver do dia para a noite, uma reflexão que a gente precisa fazer é o seguinte: eu quero a obediência do meu filho ou eu quero a cooperação do meu filho? Né? Porque às vezes a gente está naquele negócio, então, não, me dá uma ferramenta aí, porque aí meu filho vai me ouvir, meu filho vai fazer o que eu quero, ele vai tomar banho, ele vai escovar o dente, ele vai arrumar os brinquedos dele. Você está querendo cooperação ou você está querendo obediência, obediência cega? Você quer simplesmente falar e o seu filho não falar nada, não questionar e simplesmente fazer porque você mandou ou porque alguém mandou, ou porque disseram que ele precisa fazer, ou você quer que ele realmente aprenda ali habilidades de vida, que ele desenvolva a autonomia dele, que ele desenvolva a responsabilidade, né, resolução de problemas, ou você quer que ele entenda e internamente de fazer determinada coisa. Então, a gente refletir sobre isso também dá um acalento de assim, não adianta eu pegar uma ferramenta que eu vou aplicar e você tem que obedecer, né? Então, a gente precisa refletir nisso. A gente está querendo obediência ou a gente está querendo cooperação? Ou a gente está querendo ensinar habilidades de vida para os nossos filhos, né? Que eles tenham esse poder aí de refletir, de escolher, de decidir, de saber o que é melhor para si com o tempo e não simplesmente ir ali respondendo a comandos sem nem refletir, sem nem saber por que está fazendo aquilo, né? Porque a gente quer o quê? Que quando a gente não esteja por perto, o nosso filho siga ali no caminho que a gente orientou, né? Que ele saiba discernir ali o que é certo, o que é errado, o que é bom para ele, o que não é bom para ele. Então a gente só consegue isso quando a gente estimula a cooperação, quando a gente ensina essas habilidades de vida. E para a gente ensinar isso, a gente precisa de tempo, de paciência, a gente precisa estar disponível para treinar. Não é assim, você fala o negócio e mágica, não, isso é uma construção ali, ó. Isso é do dia a dia, educado a trabalho mesmo. Né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Infelizmente, né, às vezes muitos acham que é assim, né? A varinha de condão, pão, receita mágica. Me dá essa caixa de ferramentas. A disciplina positiva, por exemplo. Ah, é uma caixa de ferramentas? Não. A teoria é fácil? Também não é fácil. A gente precisa estudar, se desenvolver para poder aplicar. Não é um estalo de dedos, não é uma caixa de ferramentas mesmo, como eu falei, né? São construções que a gente vai fazendo junto, a gente vai trabalhando e construindo uma relação sustentável, conexão com o nosso filho, para que a gente construa nossa autoridade com ele. Aqui a gente não está falando de ser permissivo, de forma alguma, nenhuma maneira. Claro que tem que ter limites, e os limites são os valores que a gente vai ensinar para os nossos filhos, através do nosso comportamento, através das nossas reações, né? A gente fala muito disso. Como é que eu quero que meu filho... meu filho não pode contar mentira para mim, mas ele me vê mentindo para alguém. E aí? Não tem como, ele não vai aprender dessa forma. Então, são processos que a gente vai educando no nosso dia a dia, na nossa rotina, às vezes até, entre aspas, sem intenção. Então, tudo que a gente está fazendo com os nossos filhos, eles estão aprendendo. E é por isso que educar dá trabalho, porque a gente precisa pensar no que a gente está pensando, no que a gente está sentindo e no que a gente está fazendo com os nossos filhos. E é por isso que a gente, inclusive, deixa esse módulo da disciplina positiva, que são justamente ali as ferramentas práticas ali do dia a dia, a gente deixa para o final.
Por quê? Porque primeiro a gente passa pela teoria, a gente passa pela educação socioemocional, a gente passa pelo desenvolvimento da criança para a gente entender o que acontece ali com o cérebro da criança, a gente passa pela comunicação não violenta, né, para a gente entender como é que a gente pode se comunicar expressando nossos sentimentos e nossas necessidades sem violência, sem agressão verbal, sem julgamento, né, escutando o outro. Então é por isso que a gente passa por isso tudo para chegar no final e a gente aprender as famosas ferramentas que fica todo mundo em busca das ferramentas, mas a gente aplicar, por exemplo, as ferramentas sem ter refletido sobre essa questão, eu quero obediência ou eu quero cooperação? Como é que eu estou me comunicando? Que tom que eu uso para me comunicar? É um tom agressivo? É um tom que eu estou ali buscando aquela obediência da criança? Né? Porque você só usar ali num tom agressivo, num tom autoritário, aquela ferramenta não vai valer de nada. Né? Porque aí você vai conseguir ali a obediência da criança, né? Porque a criança se sentiu acuada, porque a criança ficou com medo, porque a criança ficou com medo do seu tom. Então, o tom que a gente usa para se comunicar é determinante, né? As nossas palavras têm muito poder, né? A forma e o tom que a gente usa para se comunicar também. Então, a gente precisa passar por tudo isso para no final a gente conseguir aplicar as ferramentas de forma consciente. A gente vai aplicar sabendo que a gente está aplicando, sabendo se comunicar e sabendo que a gente precisa estar bem para aplicar aquela determinada ferramenta. Não é isso? Exatamente. É um de cada vez, né? Então, a Bruna já começou a falar, né, da nossa mentoria, do nosso curso, que seria em março um workshop presencial, e as coisas todas mudaram no mundo inteiro. Então, a gente transformou esse curso online com 4 módulos, né? Primeiro, falando de educação socioemocional, importantíssimo para que nós nos desenvolvemos, né? Com nossa inteligência emocional. Ah, mas isso tudo é muito novo. É muito novo porque a própria inteligência emocional foi publicada em 1995. Então, tem só 25 anos. Muito pouco tempo. Falamos também, né? Que a Bruna colocou que as últimas aulas, o último módulo da disciplina positiva, e no meio a gente fala da comunicação não violenta, que a nossa forma de comunicar precisa mudar para que a gente tenha êxito na educação dos nossos filhos e conhecer um pouco de como desenvolve o cérebro da nossa criança, como é que se dá esse desenvolvimento, para a gente entender esses comportamentos de birra, por exemplo, né, Bruna? E então, Acho importante falar que a gente pensou nessa mentoria, né? Quando a gente pensou ali no cronograma dessas aulas, para gravar essas aulas, a gente pensou que a gente estava ali lidando com mães, com pais que não têm muito tempo, que estão ali na correria, que estão no meio de uma pandemia. Então, a gente pensou nisso, porque nós também somos mães e nós também não temos, né, tanto tempo disponível para, sei lá, assistir 1 hora de aula todo dia. Não tem condição, a gente sabe que isso é inviável, é cansativo. Então a gente fez aulas assim curtas, né, muito curtas. As aulas são leves, didáticas e ao mesmo tempo com muita profundidade, com muito conhecimento. Então a cada semana a gente vai liberando um módulo, né, Sara, e você vai fazendo no seu tempo as aulas, né? Se você quer fazer uma por dia, se você, hoje eu consigo fazer 2, 3. Teve aluna que falou, final de semana eu vou maratonar as aulas, né? Então vai de cada um ali, você sabe o seu tempo, como você vai administrar o seu tempo. Então, assim, hoje eu recebi essa pergunta, né? Bruna, eu quero fazer muito essa mentoria. Ai, menina, eu tô tão preocupada, eu tô fazendo um curso, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Ai, será que eu vou dar conta? A gente já fez essas aulas pensando nisso, né? Para ser um momento seu ali, sabe? De paz e que ao mesmo tempo você aprende, você reflete, você questiona, você reconhece. Então, a gente gravou essas aulas para pensando no pai e na mãe mesmo dessa correria. Pensando que você vai dar tempo.
né? É curtinha, é coisa rápida, mas ao mesmo tempo com muito aprendizado. E Bom, tem novidade, né? verdade, eu não vi nenhuma pergunta a mais aqui, só a Ivani que perguntou mesmo. Então, tem novidade. Além, claro, dessas aulas, né, que vão ser bem leves e curtas, elas vão estar disponíveis por 6 meses. A gente vai ter 2 encontros ao vivo, né, São 30 aulas, né? 30 aulas, 30 videoaulas e uma mentoria é a gente pegar na mão e caminhar junto. Então, a gente vai ter uma assessoria pelo WhatsApp também, que fica mais fácil para a gente se comunicar, né? Nas dúvidas, nas questões do dia a dia dos pais, das mães, que vão precisar desse apoio, a gente vai estar junto também nesse processo. E hoje, para quem está aqui, mandar um direct para nós, para mim ou para a Bruna, a gente vai enviar um cupom de desconto, né, Bruna? Fala aí para nós. Um cupom de desconto para o nosso curso, essa mentoria, que está na segunda turma agora, estreando no Hotmart, é? Conta aí para nós. Isso aí, o cupom de 25% de desconto, é isso? E Isso ainda aí. divide, né, em até 12 vezes lá pela própria plataforma, né? Ai, Bruna, amiga minha tava doida para assistir, não conseguiu, menina, correria, não chegou em casa, não deu tempo. Como é que eu faço? Ela vai querer esse cupom. Pede para ela entrar em contato com a gente, tá bom? Tem até amanhã à noite. Manda ou para mim ou para Sara lá, ó, Sara Couto Oficial, Educar Pais e Filhos. Manda lá um direct. Bruna, Sara, quero esse cupom de desconto, pelo amor de Deus. Segura aí meu cupom. Te mando o cupom para você, tá bom? Então avisa aí os amigos, as amigas, quem você acha que se interessa, que está precisando. Às vezes a pessoa está precisando de uma mentoria dessa e não sabe onde buscar, não sabe quem faz, não sabe onde procurar. E o nosso grupo do WhatsApp, tem até algumas alunas aqui da turma anterior, né? A gente, sabe, cria uma coisa muito legal nesse grupo, porque o grupo fica aberto para desabafo, para troca, para pergunta. A gente responde todas as perguntas, a gente responde, a gente não deixa ninguém sem pergunta. Então você pode perguntar o que você quiser nesses 60 dias, né? São 60 dias de mentoria, que o grupo fica ali ativo. Você tem 60 dias para você perguntar o que você quiser, para você dividir alguma situação, algum problema que você está passando, né, com os seus filhos. Então, a gente criou um grupo de acolhimento mesmo e se torna ali uma rede de apoio, né? Às vezes tem mãe que não tem ali uma rede de apoio, não tem família que mora perto, não tem ninguém ali para contar. Então, esse grupo a gente ouviu coisas tão boas, né, que ajudou tanto, que acolheu, que cuidou. Então, é um diferencial também dessa mentoria, né? Porque a gente vai estar realmente juntas nesses 60 dias, eu numa mão, Sara na outra, e se você cair, a gente vai estar lá e levanta, né? E vamos juntas, a gente vai estar sempre por perto. Esse é o nosso objetivo. Lembrando só que esse cupom só vale até amanhã, meia-noite. Então, se você está aqui, tem interesse, corre, já faz a inscrição lá, tá bom? O link, onde está o link? Já está quase encerrando, eu acho. O link está na nossa bio, tá bom? Está na nossa bio, coloca lá. E quem quiser passar para alguma amiga, pede para mandar um direct para mim ou para a Bruna. A gente vai enviar o cupom e amanhã até meia-noite a gente vai validar esse cupom. Até meia-noite ele está valendo. A Adriana As colocou aulas aqui, ó, começam dia 1º, né? dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro a gente já libera a primeira aula. Adriana, muito bom, vale muito a pena. Nossa querida aluna, né, da Bahia. Maravilhosa, maravilhosa. Um beijo, Adriana. Obrigada, viu? Vamos tirar um print, você consegue? Eu vou desativar os comentários para a gente tirar. Vamos lá, Bruna? Vamos. Acho que deu. Show. Maravilha. Show. Tá, Jóia? Um grande beijo. Obrigada para todos vocês que estiveram aqui conosco. Foi um grande prazer. Obrigada. Tá, gente? Um beijo. E lembre, Obrigada, gente. Beijos. só direct, tá? Beijo. Tchau, tchau. Pede seu Tchau. cupom, pede seu cupom. Solicita seu cupom. Até amanhã. Fabiana, um beijo. Beijo. Obrigada.
Beijo, Bruna. Obrigada pela Beijo, parceria. Sara, de sempre. Beijo.